E aí, pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do forte enxadrista César Soares, sorocabano. Enxadrista que, quando novo, conseguiu resultados excepcionais, conseguiu disputar com boa parte da elite do xadrez nacional, mas parou de jogar. Joga muito pouco e depois se tornou até um grande jogador de internet, mas ao vivo pouca gente viu. Eu tive o prazer de entrevistar ele. Essa é uma partida de quando ele já ainda estava bastante ativo, a partir de 1978, ele jogando de negras no Clube de São Paulo contra o mestre internacional Antônio Rocha. E o César conta na entrevista que eles tinham vários embates, né? Eram amigos inclusive, e muitos empates inclusive entre eles, e era uma espécie de luta entre estilos. O César tinha um estilo muito mais tático, já o Rocha um estilo muito mais posicional e mais calmo. E o César, quando jogava com ele, sempre tentava complicar o jogo, deixar uma partida mais tensa. Aqui a gente vê uma posição que o César conseguiu exatamente isso, complicar a partida de negras. Ainda não é o momento crítico, eu só queria mostrar que aqui as brancas jogaram o lance bispo D1 de volta. O correto era bispo F1, mantendo a posição muito mais coordenada, por assim dizer, e o jogo estaria confuso, né? O Rocha jogou bispo D1, que é um erro, porque gera um pouquinho de descoordenação, principalmente na primeira fileira, e o César vai tentar tirar proveito disso. Seguiu o bispo D4, dama por B2 primeiro, aí bispo D4, essa era a ideia toda das brancas, dama D2, aproveitando a cravada, e aí que veio torre E4. Um detalhe importante, só para citar, da diferença do bispo em D1 para F1, é que com o bispo em F1, as brancas poderiam calmamente voltar à torre F2 e depois ganhar o cavalo de E5. E agora não é possível, porque dama E1 vai dar mate. Mas o Rocha jogou torre E4, e aqui chega um momento muito interessante. Não foi exatamente o lance da vida, porque o César citou essa partida de um modo geral, que achou muito interessante, mas ele fala que aqui era um momento que eles depois analisaram e ele achou muito interessante, tinha várias ideias ricas, taticamente. O César não jogou o lance correto, mas analisando com o Rocha depois das partidas, eles chegaram numa brilhante solução. Então, essa posição aqui, jogam as negras e ganham. Quem quiser achar um caminho nesse mar de complicações, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, de novo, não é uma posição estrategicamente muito complexa. O branco tem o par de bispo, mas tem um peão a mais, né? Assim, as negras têm um peão a mais. Talvez isso se balance em algum tipo de posição, mas aqui não é isso o importante. Inclusive é praticamente irrelevante. A questão toda é que as brancas estão com umas peças muito soltas. A torre de A1 só está definida pelo bispo, esse bispo está cravado, a primeira fileira tem umas casas vulneráveis, essa dama aqui está solta, a torre está meio solta. Já as negras estão muito mais bem coordenadas, com um único problema: o cavalo de E5 que está caindo. Esse é o único problema tático das negras, mas de resto as brancas têm muitas preocupações. O peão a mais das negras não é esse o fator principal. E as pretas têm que achar algum jeito de aproveitar esse momento de descoordenação das brancas, que foi criado pelo lance bispo D1, que a gente já comentou, para conseguir algo de concreto. Tem alguns lances interessantes aqui. Bispo F6 é um lance possível e faz bastante sentido. Torre de CD8 também faz bastante sentido. Levam a boas posições para as negras, mas não é aquela vantagem que dá para falar, não, tá ganho. O lance que realmente leva à vitória, mas não foi jogado, mas só analisado, é o lance bispo C5, que é um lance absolutamente brilhante, porque tenta se aproveitar de algumas cravadas. O bispo não pode mexer, né? Abre para a torre negra também, de maneira que, bom, se jogar um lance como, talvez o único lance que faça sentido à primeira vista seria a torre captura cavalo. E aí, na verdade, esse lance é um erro, porque as negras têm o brilhante dama E1 cheque, tem que tomar, torre captura, tem que voltar o bispo, e aí o bispo de C5 aqui a gente vê ajudando, torre por G1 checkmate. Então, muito bonito golpe tático. Mas depois de bispo C5, as brancas têm uma maneira de tentar seguir lutando com bispo B3, criando uma pressão no ponto F7 e finalmente levando a torre branca a dar uma segurada aqui na primeira fileira. E aí o lance que talvez não tenha sido visto na partida
quando foi jogado, e só na análise, é torre de ED8. Tira a torre que acabou de ser aberta, com o bispo C5, para ameaçar a dama. E o branco não tem muito o que fazer. Está caindo material. O único lance que a princípio não cai material seria dama toma E5, mas agora bispo captura D4 e eu vou ganhar material. Bispo F7 talvez seja a tentativa para complicar o jogo. Rei F7 é possível, mas pessoas normais não querem entrar nesse tipo de complicação. Tiram simplesmente o rei, vai cair material e as negras estão ganhando. Depois que a gente vê bispo C5 para a torre de ED8, nem parece tão impossível, mas entender isso na partida com aquele mar de opções é muito difícil. Na partida o César jogou cavalo D3, que tem uma cara ótima, mas incrivelmente não ganha. Agora foi a vez do Rocha achar a solução precisa para se manter no jogo. Foi jogado torre E2 de volta, porque está sendo ameaçado o cavalo F2 cheque, aproveitando a cravada. Torre E2 de volta. E aí bispo C5. E essa era a ideia toda do César, que é um lance muito bonito. Ameaçando, a dama não pode ser capturada, por causa que eu tenho cheque, e depois eu capturo com mate. Ao mesmo tempo eu estou ameaçando o dama E1 cheque, estou ameaçando com o meu bispo de D4, são muitas ameaças. Mas o Rocha percebeu que ele tinha um recurso de defesa aqui, com o bispo B3 exclama. Eu me aproveito do fato de que agora não tem um cavalo de E5, e eu estou ameaçando dar mate em 2. Ao mesmo tempo, eu defendo o mate de E1, ou seja, eu não só estou ameaçando a dama por F7, como estou ameaçando calmamente capturar a dama de D2. E aqui a vantagem negra foi-se embora. O César teve que, inclusive, achar uma maneira para segurar o jogo, e ele achou com o lance cavalo F2 cheque. E aí foi jogado rei G1, repetir uma vez. Capturar de bispo foi jogado na partida. E aí troca as damas. Toma lá, toma em B7 e A5, levando uma posição totalmente empatada, que empatou poucos lances depois. É engraçado que o César falava que vira e mexe as partidas deles chegavam no final super simples e que empatava. Só que quem vê essa posição final não ia entender a carnificina que foi o meio jogo dessa partida. Bom, quem gostou da análise, da partida, dá um like, se inscreve no canal. E amanhã estamos liberando essa entrevista com uma dessas lendas do xadrez paulista que muita gente não teve o prazer de conhecer. Até mais, pessoal.